Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estão nos seguindo? Estamos falando uma linguagem muito alta, incompreensível? Podem reagir como quiserem, sobretudo através de e-mails ou de outros meios de comunicação que acharem melhor. O nosso intuito, a nossa finalidade é esta: tornar um livro mais aprofundadamente acessível a um público cristão católico exigente, intelectualmente exigente. Bom dia, Padre, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida, o canal da família, em nosso encontro Páginas Difíceis da Bíblia. Pois é, Padre, falando em exigente, o texto ou as narrativas do livro dos Atos dos Apóstolos tem suas exigências também, né? Tem suas tensões, suas contradições, né? No último programa, nós comentávamos sobre um pouco o discurso de Paulo aos judeus, aos gentios, né? E depois nós vimos toda a logística aqui de Paulo e de Barnabé frente aos gentios. E lembro-me que lemos a passagem no capítulo 13, dos versículos 44 a 52, e que o texto foi concluído do seguinte modo: quanto aos discípulos, achavam-se repletos de alegria e do Espírito Santo. Um dado que eu e acredito que o telespectador tem percebido durante estes meses aqui na leitura dos Atos, é que o Lucas sempre deixa claro dessa alegria que o discípulo tem ao realizar as coisas em nome do Senhor e do Espírito do Senhor. Isso não fica muito claro, por exemplo, quando a gente pega textos do Antigo Testamento. A alegria em textos veterotestamentários já não era uma realidade. É só ler o segundo Isaías. E você vê só beleza. Quando o Senhor fala segundo Isaías, se compreende os capítulos 40 a 55 do livro de Isaías. E por que segundo Isaías? Porque tem mais de um? Tem o terceiro Isaías também. Que compreende os capítulos 56 a 66. Então, o livro de Isaías compreende três autores, três Isaías. O primeiro, o autor, entre aspas, dos 39 primeiros capítulos e os outros das outras partes. Muito bem. Então, no segundo Isaías, nós temos o elemento, a ferramenta da alegria. Temos, mas não só. Em Ezequiel também, no final de Ezequiel, a Torá de Ezequiel, a volta dos exilados, alguns salmos estampam plenamente a alegria e a ação de graças do orante. Mas a ideia que eu tenho, não sei se a expressão correta é a ideia ou impressão, é que parece-me que nos textos dos Atos, a recompensa para o discípulo é já. Ele já colhe essa recompensa na conclusão do seu trabalho ou no ato de desenvolver o seu trabalho. E isso a gente não vê, por exemplo, em outros textos. Ou é uma impressão? Não significa, não se esqueça que nós estamos aqui na plenitude dos tempos e não ainda na época da preparação. A pedagogia de Deus é lenta e segue a lentidão humana. Certo? Muito bem. Mas eu acho que, talvez no capítulo 14, você encontre um discurso de Paulo em Icônio. Aos pagãos. Eu gostaria que ele fosse lido.
Mas o senhor gostaria que começássemos do versículo Aonde começa o primeiro? discurso? Nós temos no 8 a cura de um aleijado. E nós temos no... Eu acho que nós temos que ler todo o capítulo para contextualizar. Não é grande demais, não, né? não. São apenas 28 versículos. Capítulo 14, versículo 1. Em Icônio, eles também entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal sorte que grande multidão de judeus e de gregos abraçaram a fé. Mas os judeus que continuaram incrédulos incitaram e indispuseram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Quanto a Paulo e Barnabé, demoraram-se ali bastante tempo, cheios de intrepidez no Senhor, que dava testemunho à palavra da sua graça e concedia que se realizassem sinais e prodígios por meio de suas mãos. Dividiu-se, porém, a população da cidade. Uns estavam com os judeus, outros com os apóstolos. Então, formando-se uma conjuração de gentios e judeus, de acordo com os seus chefes, para ultrajá-los e apedrejá-los, eles, sabendo-o de acordo com os seus chefes, foram refugiar-se em Listra e Derbe, cidades de Licaônia e na região circunvizinhança. Lá também anunciavam a boa nova. Um homem aleijado dos pés estava lá sentado, coxo desde o seio de sua mãe, sem jamais ter andado. Ele ouvira Paulo falar, e Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe com voz forte: levanta-te direito sobre teus pés. Ele deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões levantaram a voz em língua licaônica, dizendo: deuses em forma humana desceram até nós. E começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, porque era este quem tinha a palavra. Os sacerdotes de Zeus, fora dos muros, levaram às portas touros adornados de guirlandas, pretendendo, de acordo com a multidão, oferecer um sacrifício. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os mantos e precipitaram-se em meio à multidão, clamando e repetindo: amigos, que estáis fazendo? Nós também somos seres humanos, sujeitos aos mesmos sofrimentos que vós. Mas vos anunciamos a boa nova da conversão para o Deus vivo, deixando todos esses ídolos vãos. Foi Ele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que aí se encontra. Não há nenhuma alusão à história de Israel. Ele permitiu, nas gerações passadas, que todas as nações seguissem os próprios caminhos. No entanto, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, do céu enviando-vos chuvas e estações frutíferas, saciando de alimento e alegria os vossos corações. Mesmo dizendo estas palavras, a custo conseguiram impedir que a multidão lhes oferecesse um sacrifício. Vejam como o discurso aí muda. Totalmente. Ao invés da história, da pré-história de Israel, as estações do ano. A regularidade das estações. Ou seja, a bondade do Deus da criação. O que faz chover para um, faz chover para todos, né? Exato. Este é o tipo da pregação para os gentios, para os que não eram ainda monoteístas. Era preciso que abraçassem o monoteísmo antes de tudo. Gentios aqui seria quem? Helenistas que não... Claro, seriam os gregos. Agora, interessante. Aí houve uma anedota. Já expliquei o que significa esse termo aqui. É um termo técnico, nada tem a ver com o que não aconteceu. Essa anedota aí, provavelmente, se deu, se não foi inserida
mais tarde no texto, de maneira oral, era devido à má compreensão. Digamos que nas grandes cidades se falava o grego. Nas pequenas cidades se falava dialeto. Sabe? E camponeses de cidades pequenininhas conheciam apenas o dialeto deles. Não conheciam o grego clássico, mesmo o grego falado nas grandes metrópoles. Com isso que o senhor quer dizer que houve uma confusão? Vai haver uma reviravolta na pregação. Isto é, vão escolher sempre cidades maiores, sempre metrópoles. Então, mas o primeiro século se notabilizou pela pregação no centro, nas metrópoles. A pregação rural viria num segundo momento, no século II. Mas esse parêntese que o senhor abriu agora para a gente, para explicar entre a diferença das maiores cidades e das menores vilas e aldeias, é quanto ao episódio do milagre, da cura do aleijado ou do entendimento? Do entendimento. Daquilo que os discípulos Exatamente. falavam em grego. Entenderam bem. Ah, entendi. Eles Isso é falavam passaporte. grego e aqueles lá falavam Isso é dialeto. passaporte para se dizer que o milagre não aconteceu ou não? Não, eu não digo que o milagre aconteceu, nem que não aconteceu. Eu digo que aí está escrito e esta anedota serve bem, na sua base, a ilustrar a dificuldade da comunicação. Muito bem. Vamos fazer um intervalo e voltamos já.